Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meio de agosto, aí teremos, neste meio de semana, duas competições onde teremos brasileiros. Copa do Brasil, lógico, e a Sul-Americana. Pela Sul-Americana teremos 3 brasileiros nos jogos de volta: São Paulo, Fluminense e Botafogo. Botafogo jogando em casa e São Paulo e Fluminense fora de casa. Teremos a Copa do Brasil, a partida de volta também, entre Cruzeiro e Santos, Flamengo e Grêmio, Chapecoense e Corinthians, e Palmeiras e Bahia. Então, tanto pela Copa do Brasil quanto pela Sul-Americana, teremos definições aí. Já tivemos definições semana passada pela Sul-Americana, alguns times brasileiros ficando fora. Um time brasileiro, no caso, o Vasco ficou fora, o Bahia passou, o Atlético Paranaense passou, ou seja, já tivemos algumas definições desses times para as oitavas de final e continuamos tendo essa semana. Então, como teremos jogos muito decisivos, o Resenha com Magalhães, seu amigo, já agradecendo de coração que conseguimos passar dos 1000 inscritos. Muito obrigado, era uma meta que eu nunca imaginei que ia conseguir, mas consegui. Muito obrigado aos meus amigos de todo o Brasil, do Sul, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste aqui. Muito obrigado a todos. Muitos vão falar, pô, mas é tão pouco, mas para mim é uma quantidade muito relevante. Muito obrigado a todos de coração. Então vamos lá, galera. Vamos começar fazendo as nossas análises. Eu poderia fazer um apanhadão geral dos 4 jogos da Copa do Brasil, dos 3 jogos da Sul-Americana, mas vou fazer separado. Vai dar mais trabalho, mas vou fazer separado. Então, vamos iniciar fazendo uma análise do jogo do Cruzeiro e Santos. Então vamos lá, fazer uma análise aqui do jogo Cruzeiro e Santos. Primeira partida, o Cruzeiro ganhou fora de casa do Santos. Os times vivem momentos completamente diferentes. Completamente diferentes. Motivações, interesses pessoais de cada time nos campeonatos, situação de momento. Então vamos lá, fazer aqui uma comparação. O Cruzeiro está em 2 frentes, 3 frentes na verdade: Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Santos, mesma coisa, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Como é que está a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Meio da tabela, parece que largou meio que de mão o Campeonato Brasileiro, está focado na Copa do Brasil e na Libertadores. Focou. Depois que acabar essas competições aí, ou se for eliminado, aí sim eles começam, o time do Cruzeiro vai gerar o radar do Campeonato Brasileiro. Pode ser muito tarde para o título, que eu já acho que já está tarde para o título, e pode ser tarde também, de repente, até para uma vaga na Libertadores, se não conseguir essa vaga, através da Copa do Brasil e nem da própria Libertadores. Então, mas foi uma opção que o time do Cruzeiro fez. O Santos está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, já perdeu a primeira. E tem a Libertadores, que ele só vai jogar a primeira partida dia 21. Então, ou seja, semana que vem. O Santos tem o jogo agora pela Copa do Brasil, que decide, tem a Libertadores. 3 competições dos dois, momentos dos dois. Aí que vem a maior diferença. Já tem a diferença do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Mas a maior diferença é os momentos. O time do Cruzeiro tem o Mano Menezes lá já
há 1, 2 anos no Cruzeiro, conhece o elenco inteiro, sabe como todo mundo joga, ponto positivo, ponto negativo, tem um esquema consolidado. E o Santos? O Cuca está chegando agora, está conhecendo os jogadores, tentando armar um time, os resultados não ajudam, o Santos não ganha. Então são momentos completamente distintos. Ninguém, meus amigos santistas, ninguém, sinceramente, a não ser os próprios santistas, acreditam numa classificação do Santos lá em Minas. Apesar de o Santos ter perdido apenas de 1-0. E futebol, falar aquela palavrinha que todo mundo fala, que futebol é uma caixinha de surpresas. E realmente é. Mas não é só com o Santos. Ninguém, se você pegar analistas, comentaristas, for no botequim na rua, ninguém acredita que o Cruzeiro vai ser desclassificado na Copa do Brasil e na Libertadores. Para todo mundo, o Cruzeiro vai se classificar em cima do Santos na Copa do Brasil e vai se classificar na Libertadores em cima do Flamengo. E a situação do Flamengo ainda é pior do que a do Santos, porque o Flamengo perdeu de 2, o Santos só perdeu de 1. Então a situação do Santos é difícil, mas não é impossível. Se o Santos faz um gol lá, empata tudo. E pode ir para os pênaltis. E nos pênaltis pode acontecer qualquer coisa. Bom, diante dos momentos, a obrigação de ganhar é do Santos. O Santos tem que ganhar o jogo. Tem que fazer pelo menos 1-0. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom, a gente vê aí, o Cruzeiro poupou no último jogo contra o Flamengo, poupou quase todo mundo, aí no finalzinho que ele botou a Arrascaeta, botou o Robinho, botou o Thiago Neves. Thiago Neves também é engraçado o Thiago Neves. O Thiago Neves jogou no Flamengo, mas ele vive cuspindo no prato que come, que já comeu pelo menos. Ele não sabe o dia de amanhã. Acho legal o jogador falar o que pensa. Ele não falou nada demais, falou que no Maracanã os árbitros ajudam sempre o Flamengo. Aí alguém vai falar, Magalhães, eu estou falando isso por causa do Flamengo. Não estou falando isso por causa do Flamengo. Eu estou falando isso por causa do árbitro. Porque o árbitro começa a pegar uma pinima com o Thiago Neves por causa disso. Pelo ponto de vista dele em relação à arbitragem. Em colocar em xeque a honestidade do árbitro. Não é em relação ao Flamengo. Ele falar que o juiz ajuda o Flamengo, até aí um monte de pessoas falam, o problema é a situação do Thiago Neves com os juízes. Ele já falou, é óbvio que já caiu no ouvido do árbitro, que vai apitar. Pode não fazer nada, mas começa a dar uma olhadinha mais torta pro Thiago Neves. Aí, de repente, qualquer coisa, o cara já tá na pilha, qualquer coisa do Thiago Neves, pum, toma um leão amarelo, já fica ressabiado. Então, algumas coisas você deve evitar falar, principalmente diante de um jogo importante, não é contra o Flamengo, mas dentro de casa, é em outro ambiente, mas falou do árbitro. Então, eu não falaria, eu ficaria na minha. Bom, o Cruzeiro, galera, todo mundo sabe mais ou menos qual é o time do Cruzeiro. A não ser que tenha alguma baixa de última. Mas se não, vai Fábio, Edilson, Léo, o Dedé e o Egídio. Lucas Silva, Henrique, Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e o Barcos. Esse é o time. Esse é o time do Cruzeiro. Como é que o Cruzeiro vai jogar? Você não vai jogar como sempre joga, na maioria das suas vezes. Mais ou menos um time que dá a bola para o adversário. Não tanto quanto Inter e São Paulo, que o Inter e São Paulo, os esquemas são mais esses de propor menos o jogo.
o Cruzeiro propõe um pouquinho mais o jogo. Porém, a maioria das vezes, principalmente quando o resultado é seu a favor, o Cruzeiro é um time que dá a bola para o adversário um pouco, sai muito rápido pelo contra-ataque, usa os laterais, usa o Arrascaeta por um lado, o Thiago Neves entrando pelo meio, o Barcos ali de centroavante, o Henrique chegando. Ou seja, é um time que joga na reação. Pode ter ali, de repente, uma alteração para ele botar o Rafinha, que é um jogador mais rápido um pouquinho, ali na frente, o Lucas Romero. Pode fazer alguma mudança dessa, mas acredito que vai nesse time base que ele poupou com esse trio aí, Thiago Neves, Arrascaeta e Robinho, que tem velocidade também. Estou falando de colocar velocidade para ficar os dois lados com velocidade, o Robinho por um lado, de repente o Rafinha por outro, para ter velocidade para sair no contra-ataque, nas costas dos jogadores do Santos. Mas o Cruzeiro vai esperar o Santos. Não se engane achando que o Cruzeiro vai partir para dentro do Santos. Não acredito. O Cruzeiro vai ficar na dele, tranquilinho, aguardando o Santos e dando as estocadas. Mais ou menos o que aconteceu no jogo de ontem, Inter e Fluminense. E o Fluminense errou, o Inter, pum, um gol. O Fluminense errou de novo, Inter, outro gol. O Fluminense errou de novo, Inter, outro gol. Mais ou menos assim, sendo preciso no erro do adversário. Vai jogar assim. Muitos times estão se qualificando desta maneira, de jogar no erro do adversário. Está dando certo. O time que propõe o jogo acaba ficando numa situação mais complicada, que não propõe. Eu quero ver o dia que os dois times não quiserem propor o jogo. Vai ficar bicão de um lado para o outro. Aí o time que está em casa vai se ver na obrigação, mesmo que não goste de jogar assim, tendo que jogar assim. Imagina o jogo Cruzeiro e Santos, se o Santos não quiser propor o jogo, dá bola pro Cruzeiro. O Cruzeiro não precisa do resultado. Imagina o jogo como é que vai ficar. A torcida pode até cobrar do Cruzeiro, mas o resultado é do Cruzeiro. Vai ficar um jogo dos mais chatos já vistos. Então, mas estilo. Acredito que o Santos vá para frente, tem um poder, jogadores de velocidade na frente, mas é um time que ainda não se encaixou, está tentando encontrar um padrão, está tentando encontrar uma forma. Então o Cruzeiro está ali do jeito que todo mundo sabe que o Cruzeiro joga, do mesmo jeito. Somente mesmo em casa, ele tem um resultado a seu favor. Então vai ficar ali aguardando o Santos. E o Santos, meus amigos, é da Baixada Santista, deve ir, acredito, Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, o Dodô, Alisson, Pituca, Jean Mota, Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol. Pode ter, de repente, alguma diferença ali no meio de campo, botar algum jogador de meio de campo, jogar ali botar jogadores mais ofensivos, botar 2 jogadores de área, vai ter velocidade pelas pontas. O Santos tem que se preocupar que o time do Cruzeiro, notadamente, é um time forte no meio de campo, que ele, se deixar o Cruzeiro ganhar o meio de campo, complica para qualquer time. Então, o Santos tem que se preocupar com isso. O Santos tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. E tudo nada. Desesperado? Não. Eu, sinceramente, se eu sou o Cuca, eu tentava minha cartada final nos 20 minutos finais do jogo. Na boa. Se eu sou o Cuca, o que ele está dizendo? Eu sou o Cuca, eu vou cozinhando o Cruzeiro sem me expor muito. Estou jogando fora de casa, sem me expor muito. Termino 0x0 no primeiro tempo. Vou no Cerca Lourenço, tento manter o Cerca Lourenço.
até os 20 do segundo tempo. Aí a partir dos 20 é kamikaze. Ah, Magalhães, mas ele pode fazer isso no início. Sei. Se ele faz isso no início e toma-lhe um gol, ele vai ter que se abrir mais. Ele corre o risco de tomar uma goleada. Ele vai se abrir. Então, vou fazer um jogo não desesperado, tentando tocar a bola. De repente, deixando o Cruzeiro gostar um pouquinho de jogo, o Cruzeiro vir um pouquinho para frente, dar ânimo, tentar sair no contra-ataque com o Rodrigo por um lado, com o Bruno Henrique por outro. Porque o Santos precisa de um gol para levar para os pênaltis. Não é 2. Ele precisa de um gol. Então o Santos não precisa ir desesperadamente para cima do Cruzeiro. Não precisa ir desesperadamente. Então, o time do Santos pode ir cozinhando o Galo, vai cozinhando. E eu falo Galo, foi mal, meu amigo do Cruzeiro, agora que eu me toquei. Minas tem aí, ó, Raposa e Galo, foi mal. Também não vou falar cozinhando a raposa. Mas pode ir. O Santos vai cozinhando a raposa ali, vai cozinhando, cozinhando o Cruzeiro aqui, toca ali, tenta dar uma estocada ali, se protege aqui atrás, faz uma marcação forte no meio para não deixar tanto a Arrascaeta quanto o Thiago Neves se movimentar muito, criar muito, segura um pouco os laterais ali para os atacantes do Santos e de repente, numa bolinha pichotada, o Santos faz 1-0. Ou seja, o Santos tem essa opção, que eu falei, tem a opção de partir para dentro logo no início, de repente conseguir fazer um gol e se fechar todo. Mas aí ele vai ter que se fechar durante o jogo quase que inteiro. É mais complicado. Então eu acho melhor, a minha visão para o Santos é ir jogando futebol normal, sem ir desesperadamente e no toque de bola, num jogo normal, como se o empate fosse do Santos. E no segundo tempo, aí seja o que Deus quiser. Aí parte para cima, até porque o Cruzeiro também vai estar cansado, apesar do Cruzeiro ter boas peças no banco, mas aí, de repente, pode acontecer tudo, seja o que Deus quiser. Essa é a minha análise do Santos. Eu do Cruzeiro. Cruzeiro vai partir para cima do Santos? Pode tomar no contra-ataque, tem jogadores de habilidade, e tomar um gol. Então, se eu sou o Cruzeiro, fica aguardando ali, esperando para ver o que o Santos vai fazer. E aos poucos eu vou jogando meu futebol, o Cruzeiro vai jogando seu futebol, sem se expor muito, que o resultado é a favor. É perigoso, porque é 1-0 só, mas vai jogando bola. Porque vai chegar um momento, como eu falei, vai ter que chegar um momento que o Santos vai ter que se abrir. Aí o Cruzeiro tenta aproveitar essa oportunidade. É um jogo de xadrez, ali, onde os caras vão ter que pensar muito bem o que fazer, bloquear a velocidade do Robinho, o Santos vai ter que tentar fazer isso, o Cruzeiro vai ter que bloquear ali as subidas do Bruno Henrique e do Rodrigo, mas isso é mais fácil de fazer segurando os laterais ali, até porque o resultado que precisa é o Santos, então fica mais fácil do Cruzeiro fazer esse bloqueio do que o Santos. E ver o que Deus quiser. É bom jogo. As estratégias para Cruzeiro e Santos podem ser as mesmas, exatamente as mesmas no primeiro tempo. No segundo tempo que pode mudar a estratégia por causa do Santos, tem que fazer o gol. Ou a estratégia ser completamente diferente. Cruzeiro todo atrás e o Santos martelando. O Santos pode dar uma sorte do Cruzeiro fazer uma péssima partida. O Fluminense não fez uma péssima partida contra o Inter. De repente, o Cruzeiro pode estar numa noite horrível, dar tudo errado. O Santos pode conseguir. E também pode o Santos estar numa noite pior do que o momento que o Santos vive. E o Cruzeiro chega lá, dá 2, 3 ataques, faz 2 gols, aí acabou. Aí é só um treinamento, porque vai ficar mais difícil o Santos virar, porque em vez de fazer um, ele vai ter que fazer 4. Aí já complica mais. Então vai ter que se abrir muito mais. Então, jogo de xadrez, bom jogo, Cruzeiro tem o jogo na mão, porém, um gol empata tudo. Um gol do Santos empata tudo. Então, meus amigos de Minas e meus amigos de São Paulo, de Santos, aí da Baixada Santista. Essa foi a análise do seu amigo Magalhães.
curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E após o jogo, a gente faz um vídeo do pós-jogo, fazendo análise da classificação, do jogo e do resultado. Então, um grande abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha com Magalhães. Agora já passamos de 1000. Agora tudo que vier é lucro. Estou muito feliz. Obrigadão. E Resenha com Magalhães no Facebook. Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Vamos lá, um grande abraço e coloque aí o seu comentário, será sempre bem-vindo. Meus amigos, e vejam o vídeo até o final, que de repente eu começo a falar alguma coisa, vocês já interpretam de outra maneira. Acham que eu estou falando mal. Então, vê o vídeo até o final, deixa eu concluir o meu pensamento, tem muitos amigos, ele falou isso, só que ele não viu o vídeo inteiro. Então, acha que eu falei uma coisa contra o seu time. Então, vê o vídeo todo para não ter visões equivocadas, que muitos só vê um pedaço do vídeo, tá falando mal. Vê o vídeo inteiro para ter uma conclusão. Porque tem alguns amigos que só estão vendo um pedaço e não vê o final. Não vou mais ver porque ele está falando mal. Vê o vídeo inteiro, porque aí você vai ter certeza do que eu estou falando, tá? Então, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!